TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens dos Espíritos pelo telefone. Este livro traz-nos transcrições de diálogos mantidos com os Espíritos, usando-se um meio de comunicação inédito: o telefone. Com isto, abre-se um novo horizonte para a comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Boa tarde a todos. Pediram-me para ver se têm os telemóveis em silêncio, por favor. Obrigada. Então, hoje, o objeto do nosso estudo foi o Dia da Mãe, que é amanhã e que, conforme sabemos, é dedicada àquelas mulheres únicas e especiais que, através das quais tivemos a oportunidade de reencarnar nesta Terra, neste planeta, e nós, os espíritas, conforme todos sabemos, devemos muito às nossas mães, porque sabemos que, graças ao nosso corpo físico, é que nós vamos conseguir aprimorando-nos e vamos conseguindo lapidar as nossas dificuldades, vamos conseguindo desenvolver as nossas virtudes, e nada disso seria possível se não fosse através daquele ser único e abnegado que durante 9 meses nos transportou. Todos nós só podemos expressar a essas senhoras uma palavra: gratidão. E sobre a gratidão de uma filha é o que vamos falar agora, Ana Jarvis, que foi a criadora do Dia das Mães. Ana Jarvis... Estou a falar baixinho? Tentar aqui orientar-me com isto que o Sr. Orlando me deu. Esta palestra, como não podia deixar de ser, vamos situá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, porque o amor foi o que Jesus nos veio trazer através da sua mãe, porque sem ela o nosso mestre não teria conseguido reencarnar aqui no planeta. Todos nós precisamos de uma mãe. Peço desculpa. Este estudo, uma parte dele, eu recolhi deste livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier e por vários espíritos, que se chama precisamente Mãe. Vamos falar então da criadora do Dia das Mães, Ana Jarvis. Ana Jarvis, professora primária de Webster, na Virgínia Ocidental, idealizou a comemoração do Dia das Mães. A ideia surgiu a partir de um episódio ocorrido na vida pessoal de Ana, a morte da sua mãe em 1905. Ela era a 9ª de 11 filhos. Tinha sido criada pela sua batalhadora mãe e agora via-se só nesse momento se apercebeu o quanto uma mãe fazia falta. Porque a importância das mães é inenarrável, é através delas que nós conhecemos o primeiro calor da reencarnação no útero materno. No útero nós começamos a dialogar com as nossas mães, por pensamento, e hoje em dia sabemos o quanto importante é uma mãe que fala com o seu bebê enquanto ainda está no seu ventre. As amigas da Ana Jarvis ficaram muito preocupadas porque ela caiu num estado muito depressivo depois da sua mãe ter falecido. E então decidiram dar-lhe uma festa para homenagear a sua mãe. Ela gostou tanto da ideia que decidiu que gostaria que essa celebração fosse estendida para todas as mães do mundo, fossem elas ricas, fossem elas pobres, estivessem elas encarnadas ou já tivessem partido para a espiritualidade.
Peço desculpa. Senhor Orlando, eu não me entendo muito bem com isto, mas isto vai. Contava ela então 41 anos, era dona de uma bela casa, tutora da irmã cega e principal beneficiária da herança materna. Da sua casa, feita quartel-general, ela dirigiu uma das mais estranhas e eficientes campanhas epistolares de que se tem notícia. Ela escreveu para governadores, congressistas, religiosos, clubes femininos, industriais, todo e qualquer departamento que ela entendesse que lhe poderiam dar apoio nesta sua jornada. As respostas a estas cartas que ela enviava foram tantas que ela já não conseguia responder através da sua casa. O que é que ela fez? Comprou a casa do lado para a transformar única e exclusivamente em escritório da sua campanha. Ela queria chamar a atenção de todos, queria chamar a atenção de muitos que ainda tinham as suas mães vivas, para a importância de as ter ainda ao seu lado e que muitas vezes ainda não lhes damos valor. Talvez ainda hoje nós todos em dia damos as nossas mães como garantidas, quem temos a bênção de ainda as ter, e então às vezes nem sequer nos apercebemos que não lhes damos se calhar o carinho e o amor que elas merecem. O verdadeiro grande momento de Ana chegou quando o presidente Woodrow Wilson assinou uma proclamação na qual recomendava que, no segundo dia de maio, aniversário da morte da mãe de Ana, fosse celebrado no país inteiro o Dia das Mães. Todavia, para Ana este triunfo não era suficiente. Não lhe chegou e ela continuou com a sua correspondência para o mundo inteiro. Ela queria instituir o Dia das Mães no mundo inteiro, agora em escala internacional. E o seu esforço foi bem sucedido, ela conseguiu implementar, ela não, mas através dos pedidos dela, o Dia da Mãe foi implementado em 43 países. Infelizmente, como todas as vitórias, há sempre qualquer coisinha que deixa um sabor amargo. Ana apercebeu-se de que o Dia das Mães estava a ser um comércio em vez de um dia de sentimentos. Em vez de ser dedicado à sua mãe, às mães, era dedicado aos comerciantes que, através da exploração deste dia, fariam tudo para ganhar mais algum dinheiro, não é? E ela ficou muito irritada, começou a escrever novamente, mas desta vez para jornais, a pedir que não queria que transformassem o Dia da Mãe em comércio. Era sim um dia de sentimentos, um dia de partilha, de doar aquilo que de melhor temos às nossas mães. E então ela escrevia para os jornais e dizia: estão a comercializar o Dia das Mães, não é isso que eu pretendia. É um dia de sentimentos, não é um dia de lucros. Ana não queria que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. Um simples cravo branco, a flor predileta da sua mãe, bastava para exprimir um mundo de afeto. Ela entendia que através do cravo branco poderia ofertar-se tanto a uma mãe pobre como a uma mãe rica. Uma singela flor era suficiente para expressar o amor que se sentia pelas mães. Alegou direitos de autor sobre o segundo dia de maio e, para além disso, chegou inclusivamente a ser presa porque um dia, quando entra num hotel, vê mães de veteranos de guerra a venderem cravos brancos a preços exorbitantes. E então ela ficou um bocadinho irritada ao ponto de que foi presa. Ela e a irmã, nesta segunda fase da sua jornada, ficaram completamente pobres, ficaram sem dinheiro nenhum. As duas morreram na pobreza e, através deste livro de Francisco Cândido Xavier, a Ana
vem trazer uma mensagem a todos os espíritas. Por favor, peço aos espíritas que, conjuntamente ao Natal, retirem o Dia das Mães dos balcões e das caixas registadoras. Enfeitem-nos de bondade e alegria. Contabilizem-nos no coração. Eles podem fazer isso. E todos nós sabemos, nós então que estudamos a doutrina espírita, de que temos que dar mais importância aos sentimentos do que aos bens materiais e que as nossas mães são de facto o veículo com que nós chegamos para mais uma encarnação, para mais um trajeto no nosso planeta. E com esta singela história de Ana Jarvis, eu lembrei-me de trazer a todos nós a mãe mais importante que passou aqui pelo nosso planeta, Maria de Nazaré, como era conhecida entre nós. Porque, segundo Chico Xavier nos disse, através de uma mãe nós conseguimos, as preces de uma mãe arrombam as portas do céu, não é, Sr. Orlando? Mas as preces de uma mãe, neste caso Maria de Nazaré, também trazem o céu até nós. Maria faz parte de uns espíritos muito evoluídos que, antes da encarnação, não da reencarnação, antes da encarnação do nosso Mestre Jesus na Terra, a espiritualidade preparou muitos espíritos, muitos deles espíritos puros, para permitirem a encarnação de Jesus na nossa crosta terrestre. Maria foi a eleita pela sua doçura, pelo seu amor, pela sua meiguice, para transportar, para ser a porta de entrada para o nosso Mestre Jesus, vir até nós trazer-nos o seu Evangelho e a sua boa nova. Conta-nos Emmanuel que, antecedendo a vida de Jesus, isto vamos encontrar no caminho da luz, escolhem-se instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. Todos eles, como Maria de Nazaré, José, João Batista, Isabel, todos eles prepararam-se com boa vontade, fé e com muita resignação para encarnar e para preparar a vinda do nosso Mestre ao nosso planeta. Existem poucos registros de Maria de Nazaré, mas temos, através de um que é conhecido como o Evangelho de Tiago, ou mesmo só como o livro de Tiago, que nos conta a história do seu nascimento. Mas primeiro vou-vos trazer uma curiosidade sobre o retrato de Maria, que é o retrato que nós temos na nossa casa. Maria, ditada por Emmanuel ao pintor Vicente Avella, através da mediunidade de Chico Xavier. Aqui vimos o nosso Chico Xavier assegurar no retrato já feito. É um retrato que foi psicografado, foi ditado por Emmanuel através de Chico, e o pintor, pintor, neste caso, foi através de 28 relatos, como disse Chico Xavier, foi fazendo o retrato falado, primeiro a preto e branco, e depois de ele estar feito a preto e branco, um retrato pequenino, ele ampliou e coloriu, como antigamente se coloriam os filmes, como se coloriam as películas. Ainda não havia agora estas modernices, não é? Chico Xavier vem-nos comprovar que este é o retrato, é fiel à forma como Maria de Nazaré se apresenta na crosta terrestre
especialmente nas regiões umbralinas, onde ela dá assistência através da Legião dos Servos de Maria para os irmãos que se suicidaram. Podemos encontrar estes relatos no Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone Amaral. E então, através do livro de Tiago, encontramos a história de Maria, filha de Joaquim e Ana. Joaquim era um judeu de posses que vivia na região de Nazaré. Oferecia doações no templo até ser proibido de o fazer por um sacerdote por não ter gerado nenhuma criança, o que contrariava as leis mosaicas. Joaquim, então, ficou muito triste por ter sido proibido de poder fazer as doações. Sentia-se injustiçado, sentia-se maldito e então decidiu ir para o deserto por 40 dias e 40 noites, pedir ao céu a sua intervenção, pedir a Deus a sua intervenção para que a sua mulher pudesse engravidar. Pouco depois, ainda ele se encontrava no deserto, aparece um anjo a Ana e diz-lhe: conceberás e darás à luz, e da tua prole falar-se-á em todo o mundo. Ana ficou muito feliz e quando Maria nasceu, dedicou a menina a Deus. Transformou o seu quarto num santuário e com 3 anos de idade entregou-a ao templo, aos sacerdotes, para ali viver segundo os conceitos de Deus. Maria viveu no templo até aos 12 anos, a altura em que deveria, pelas leis judaicas, ser retirada do templo, mas, infelizmente, nessa altura Maria já estava órfã, já não tinha pais. E então os sacerdotes não sabiam o que é que haviam de fazer à menina e o que é que eles fizeram. Pediram a intervenção divina e Deus respondeu-lhes que eles escolhessem todos os homens solteiros e cada um deles trouxesse um ramo. Esse ramo deveriam colocá-lo sob o altar e aquilo que fosse escolhido por Deus, o ramo iria florescer, iria ter umas florzinhas. Foi o ramo de José que foi o eleito, conforme a flor floresceu, uma pomba pousou sobre ele. José, a princípio, ficou contrafeito, porque ele já era bastante mais velho que Maria, já tinha filhos crescidos, e dizia que não queria ser a zombaria dos outros homens por desposar ainda uma mocinha tão jovem. Mas, conforme sabemos, foi o que aconteceu. Uns anos depois, Maria de Nazaré, quando tinha entre 14 e 16 anos, certa tarde estava absorta a concluir as suas tarefas diárias e elevou a Deus as suas preces de agradecimento pela vida. Foi nesse momento que um ser com uma luz muito grande à sua volta desceu e transformou-se num homem, que era o anjo Gabriel. Ele veio-lhe dizer que seria ela a porta de entrada de Jesus, que iria ser o Messias, para que viria trazer a boa nova, a propagação do Evangelho e da vontade de Deus sobre a terra. Maria ficou um bocadinho assustada, mas pensou, como grande espírito que era, e disse: faça-se em mim a vontade do Senhor. Aqui traga a passagem deles: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus, eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre,
e o seu reinado não terá fim. Maria respondeu com as palavras que ainda hoje tão bem conhecemos: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nesta cheia de graça, quer dizer estar plena da graça de Deus. Queria dizer que Maria, como um espírito purificado, já estava com Deus. Teria todas as condições no decorrer da sua vida para demonstrar a sua fortaleza moral, a sua fé inabalável nos desígnios de Deus, que, conforme sabemos, foi de muito sofrimento. A sua disposição era tal, a sua coragem era tal, que com coragem na providência divina, ela aceitou de bom grado, e também já sabemos que tudo tinha sido planeado no plano espiritual, e apesar de sabermos que Maria era um espírito puro, quando reencarnamos na Terra, todos nós temos o véu do esquecimento, mas ela sim tinha uma sensibilidade mais apurada, e então não foi novidade para ela quando aceitou esta tarefa. Através de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, eu fui buscar a outra parte do relato de vida de Maria. Esta obra é lindíssima. No último capítulo é todo dedicado a Maria e vai-nos contando a história de Maria e de Jesus através do momento em que Maria está na cruz. Está aos pés da cruz a olhar o martírio do seu filho. Ela estava ali na hora extrema a olhar o seu filho bem amado no sofrimento atroz que qualquer mãe nem sequer consegue conceber, e voltam-lhe à memória as gratas memórias desde o momento em que Jesus nasceu. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o batido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. Chico Xavier escreveu também, através desta obra de Humberto de Campos, de que os pais de Jesus preocupavam-se muito com a sua educação. Eles tinham a intuição da sua missão, por isso preocupavam-se em preparar um menino para os desígnios superiores. E o mesmo espírito Humberto de Campos conta-nos que a visita que Isabel e João Batista, o grande precursor de Jesus, fizeram ao lar de Jesus em Nazaré. No diálogo das duas primas, vê-se que ambas já sabiam a natureza da sua missão e que estavam preparadas para ela. O que mais me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Maria então relata que por vezes ia encontrá-lo sozinho, a orar junto das águas, outras em conversas profundas com viajantes que passavam. Reparava que ele tinha sempre uma palavra caridosa, uma palavra amiga para todos, para se dirigir às lavadeiras, aos mendigos, aos viajantes, a quem passava, e que sentia que todas as suas palavras traziam consolo a quem as ouvia. Ele falava da sua comunhão com Deus de uma forma que Maria nunca tinha sequer ouvido aos doutores da lei da época. Peço desculpa, mas eu aqui e a tecnologia às vezes
Continua ela, viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que as suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Maria lembra-nos também que um dia a divina criança levou para a sua casa 2 ladrões e diz que era tal o amor, tal a solicitude, tal o carinho e a forma com que falava com eles, que cuidava deles como se fossem 2 irmãos muito amados. Ela diz que muitas vezes comentara que a sua bondade em excesso, porque receava pelo futuro do seu adorável filhinho, porque ele falava com toda a gente, de boa índole, de má índole, para ele eram todos irmãos já desde muito pequenino. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatante sem colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de bondade que se saciavam na sua lição de infinita bondade. E nesta altura, Maria, ao relembrar isto tudo, encontra-se aos pés da cruz e perguntava a si mesmo que tinha merecido o seu filho para sofrer tormentos tão atrozes. Mas uma voz amiga fala-lhe ao espírito e diz-lhe que as determinações e os desígnios de Deus são insondáveis e que precisam de ser aceitos para a redenção divina das criaturas. O seu coração chorava de dor, contudo, no santuário da sua consciência, Maria repetia sempre, como repetiu até ao fim da sua vida: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos pesadelos, dos padecimentos inenarráveis. Era, de facto, um pesadelo. Maria teve que suportar as pancadas que caíram sobre Jesus, os risos, as ironias que lhe dilaceravam a sua alma de mãe e a sua ternura de mulher. Junto de algumas mulheres compadecidas, mães provavelmente que ali se encontravam aos pés da cruz, e chorando, ela sentiu umas mãos suaves que tocaram nos seus ombros. Era João evangelista. Não, João Batista. Evangelista, exatamente. Peço desculpa, João Batista foi o que foi criado no mesmo tempo que Jesus. João foi o único apóstolo, o conhecido como o apóstolo do amor, que Jesus dizia que era o apóstolo que tinha algo mais que ainda faltava aos outros apóstolos, que não teve medo e, compadecido daquele coração de mãe dilacerado, foi junto a ela e abraçou-a e amparou-a naquela hora de aflição. Juntos e abraçados, olharam para o Mestre, que olhou para eles com os olhos tormentosos, mas com uma resignação indescritível. E disse-lhes: o Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria começou a chorar, e João compreendeu que a derradeira lição do Mestre
era trazer o amor universal. Ele doou, se assim se pode dizer, a sua mãe ao seu apóstolo e pediu à sua mãe que aceitasse o apóstolo como filho, porque todos somos filhos de Deus e todos somos amados por eles. E esse amor, João pensou na altura, não era um amor restrito única e exclusivamente ao círculo familiar. Era o amor que abrangia todas as criaturas, o amor que faz com que olhemos o nosso próximo como nosso irmão, independentemente das circunstâncias em que ele se encontra. E ali, por muito tempo, conservaram-se aquelas senhoras, Maria e João, em preces silenciosas até ao padecimento do nosso Mestre na cruz. Desceram-no e, nesse momento, a natureza envolveu tudo com nuvens escuras e a precipitação caiu por todo o lado. Após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes, para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade do seu coração. Maria entristecia-se algumas vezes, mas rapidamente voltava para as suas tarefas. Ela vivia e fortalecida nas memórias do seu filho enquanto esteve entre nós. Em Jerusalém continuavam as lutas dos cristãos e dos judeus. Na Galileia, os antigos cenários onde Cristo e os seus apóstolos comungavam e partilhavam lições de vida estavam desertos e sombrios. Para aquela mãe amorosa cuja alma digna observara que o vinho generoso de Canaã se transformara no vinagre do martírio do seu filho, as saudades acentuavam-se de dia para dia. Mas, como sempre, Maria ia buscar forças onde não existiam e lembrava-se de Jesus e continuava com o seu trabalho, com as suas tarefas, com o seu coração cheio de amor. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu em Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. João contou-lhe da sua nova vida, que ainda não tinha sido possível vir buscá-la, porque ele não tinha posses e estava a ser muito difícil ele encontrar uma casa para onde a pudesse levar. Diz-lhe que nunca esquecera as palavras de Cristo na sua maior expressão de amor universal. Disse-lhe que, se ela quisesse, levá-la-ia consigo, viveriam como mãe e filho, ele doar-lhe-ia o amor de filho e receberia com toda a alegria o amor da sua mãe. Tratariam ambos dos interesses espirituais, ele divulgaria o Evangelho, ela auxiliar-o-ia com os irmãos que os procurassem necessitados. Entretanto, ele diz que um dos convertidos tinha-lhe oferecido um pequeno casebre em Éfaso. Não era mesmo na localidade, mas era nas proximidades. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina distante dos homens e no altar imponente da natureza se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Eles dariam refúgio aos desamparados, ensinariam o Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor universal. Dentro em breve, ali se instalaram, no seio da natureza, em frente ao oceano. Éfaso ficava um pouco distante e João era para lá que ia pregar.
Ao fim de algum tempo, a casa de João convertia-se num verdadeiro abrigo para as pessoas que procuravam Maria, uns por curiosidade, outros para ouvir as histórias de Jesus, outros porque se encontravam com problemas, com dificuldades, com chagas no corpo e iam procurar o seu amor de mãe. Todos eram bem-vindos àquelas portas. E Maria, então, falava de Jesus com maternal enternecimento enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta quando as estrelas tinham maior brilho. Eles perdiam-se no tempo a ouvir as lembranças de Maria. E Maria, com as suas palavras, espalhava a esperança por todos aqueles corações sofredores. Ao fim de alguns meses, grandes filas se formavam à porta do casebre singelo de João e de Maria da Nazaré. E Maria atendia-os a todos. Enquanto estivesse um por atender, ela não encerrava o seu dia. A sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem a certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Ela por todas era amada, por todas era tratada como uma mãe. João expressava-lhe sempre, de maneira incondicional, com amor incondicional de filho, a gratidão por ela ter trazido o amado Mestre à terra. Maria era muito humilde e fugia como podia dos elogios que lhe davam, mas consolava-a muito aquela procura filial com que todas a tratavam, porque sentia muita falta de Jesus. Todos os dias, conforme já dissemos, pareciam irmãos, muitos deles em muito mau estado, a pedir ajuda, não só espiritual, mas também física. Eram velhos trôpegos, desenganados do mundo, que levavam sempre uma palavra. Eram pessoas feridas que levavam sempre um cuidado e um carinho. Mães que tinham passado também pela perda dos filhos e a quem ela ainda conseguia consolar com as suas palavras amorosas. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. E dizia ela: isso também passa. Carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar das nossas almas como eterna realização do amor celestial. E as suas palavras abrandavam a dor dos mais necessitados. Por causa desta frase, lembramos-nos de uma breve história de Chico Xavier, que Chico, apesar de ser um apóstolo amado também, sofreu muito e teve muitas dificuldades para poder dar o seu testemunho ao Mestre. E uma altura ele estava muito aflito com os seus problemas, com as suas mágoas também, que todos somos humanos, e ele pede a Emmanuel que interceda nas esferas superiores e que peça um conselho a Maria de Nazaré. Emmanuel demora uns dias para chegar e quando chega diz: o seu pedido foi atendido, meu filho. Ele disse: foi, então e o que é que a nossa amada mãe me disse? Ela mandou-lhe só uma frase, a dizer: isso também passa. E ele diz que aquela frase o consolou tanto que a partir daí a pôs à cabeceira da sua cama
e que um dia um amigo dele chegou lá e viu a frase e disse: ai, que frase inspiradora, também vou pôr na cabeceira da minha cama. E Chico disse: eu acho muito bem, mas olha, Emanuel pediu-me para te lembrar de que serve para os momentos tristes, mas também serve para os momentos felizes, porque tudo passa, não é? De uma reportagem que eu vi no YouTube da casa de Chico Xavier, inclusivamente ele tinha lá uma madeira com essa frase gravada no seu quarto. Isso também passa. E eu muitas vezes já a tenho repetido a mim mesma. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia ao promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. E assim foram passando os dias, os meses, os anos, sem que Maria conseguisse apagar as lembranças incessantes do seu filho. Mas a idade, a velhice, não lhe trouxera nem cansaço, nem tristeza, nem amargura. Ela continuava a trabalhar em favor dos outros, sempre com o mesmo amor e com a mesma boa vontade. Ela tinha a certeza da proteção divina, tinha uma fé maravilhosa. Soube através de alguns que a visitavam que os cristãos continuavam a ser martirizados, perseguidos em Roma. E ela, um dia, põe-se a orar, depois de ter atendido a todos na sua simples casa, põe-se a orar em favor de todos aqueles que sofriam para divulgar a doutrina do seu filho. E quando acabou a oração, ao longe viu um pedinte que já vinha fora de horas, mas que ela, com todo o amor, se prontificou para o receber. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. E então o pedinte falou-lhe do céu, confortou-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças que eram derramadas por todos os filhos de Deus de boa vontade na terra e dava-lhe a entender que entendia melhor que ninguém as saudades que ela sentia no coração do seu filho. Maria estranhou imenso, interrogava-se porque como é que sentia tanto amparo e tanto amor sair daquela voz, porque ninguém chegava ali para lhe dar nada. Normalmente chegavam ali para ela os amparar, para ela os consolar, para elas lhes dar ânimo, e neste momento aquele pobre pedinte andrajoso estava ali a confortá-la e a dar-lhe o seu amor e o seu amparo. E perguntava-se ela, onde é que ela já tinha ouvido aquela voz meiga? Que emoções eram aquelas que despertavam no seu coração de mãe? Não conseguia explicar a comoção que trazia aos seus olhos. Foi quando o hóspede anónimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres do peregrino que lhe ofertava num maravilhoso gesto de ternura e, com profunda emoção, reparou que as suas mãos estavam cravadas na zona onde o seu filho tinha sido preso na cruz. Instintivamente dirigiu também um olhar para os pés e encontrou a mesma marca. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E avançando até ele, como mãe carinhosa, tentou ajoelhar-se e abraçar-lhe os pés,
Mas primeiro reparou que ele tinha de facto a última chaga que ela tinha visto fazerem-lhe com uma lança perto do coração. E assim, não conseguindo dominar a imensa alegria, abraçou-se aos seus pés. Mas Jesus baixou-se e levantou-a, e ele próprio se ajoelhou. Beijou-lhe as mãos e disse carinhoso: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, desculpem, enquanto os seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No dia seguinte, 2 homens desceram a Éfaso para ir buscar João, porque Maria estava a sucumbir e estava prestes a voltar para o mundo espiritual. Ainda demoraram 2 ou 3 dias a desprender os laços que ainda conservavam na terra. Maria não falava, mas expressava uma tenra afeição, um terno olhar, como quem sabia que iria ver o seu filho em breve. E foi numa alvorada que o corpo de Maria de Nazaré sucumbiu e a sua alma se desprendeu, rodeada por centenas de anjos. Não mais via o seu filho bem-amado, mas sabia que ele iria estar à sua espera. Mas entidades angélicas envolviam-na e amparavam-na no seu despreendimento. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré. De maravilhosa beleza, reviu todos os quadros do apostolado do seu filho. Doces alegrias invadiram-lhe o coração e já a caravana espiritual se preparava para partir para a espiritualidade amiga, quando Maria se lembrou dos presos que se encontravam ainda em Roma, dos presos que se encontravam ainda nos cárceres, para dar o seu testemunho da fé no seu filho. E então, só com o olhar conseguiu comunicar com as entidades angélicas e pedir-lhes para visitar pela última vez aqueles irmãos. Mais alguns momentos e o seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres de Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados, sem saber porquê, experimentaram no seu coração um consolo imediato. E Maria aproximou-se a um, orou com eles e participou com eles das suas angústias naquela hora tão tormentosa. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram idosos que confiavam em Cristo, mulheres que por ele tinham deixado o conforto dos seus lares, jovens que tinham posto no Evangelho toda a sua esperança. E Maria aliviou-lhes o coração com os seus bálsamos salutares. Ela queria dar-lhes qualquer coisa, mas que possuía ela para dar? Então recordou que o seu filho tinha deixado a mais poderosa arma que nós poderemos usar quando estamos em aflição: a prece, a oração, a comunhão com Deus. Então pediu ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar nos cristãos oprimidos alegria, amparo, esperança. E foi quando se aproximou de uma jovem que tinha o rosto esquelético,
Estava com os olhos fixos no firmamento e estava com um ar macilento e desesperado. E disse-lhe: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. E então cantou um hino de alegria e um hino de louvor a Jesus. Através desse hino, traduzia a sua gratidão pelas dores que lhe foram enviadas, transformando as suas dores em alegrias, sabendo que que estaria a dar o seu testemunho e que estaria mais perto de Deus. Em breves instantes, aquele canto melodioso espalhou-se por todos os irmãos que sofriam nas redondezas, e Maria deixou-os orando, esperando e cantando, esperando a hora do sublime testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. E a nossa amada Mãe Santíssima continua a proteger-nos e a amparar-nos a todos. Ela continua a dar a sua assistência maternal no Vale dos Suicidas, onde existe tanto sofrimento, e vamos terminar mostrando que o amor de uma mãe, especialmente desta nossa Mãe amada, é universal. Em belíssima poesia que nos trouxe o espírito de Maria Dolores através da psicografia de Francisco Xavier, ela descreve a assistência que Maria prestou a Judas no Vale dos Suicidas, onde ele se encontrava num umbral, cego e solitário, muito tempo, muitos anos passados após a crucificação do Mestre. Ele encontrava-se preso a um grande remorso e a benfeitora convence-o, argumentando com profundo amor. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa, e Judas nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher e radiante amor, ó anjo celestial de quem precinta a luz. No entanto, ela a fitá-lo frente a frente, responde simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E assim, saboreando este desvelado amor maternal de Maria por todos nós, vendo através do seu meigo e suave olhar o amor e no olhar de todas as nossas mães, recebam cada um de vós no vosso coração o cravo branco da Ana Jarvis. Boa tarde. Ora bem, meus amigos, não há muito a dizer.
a não ser que com o coração cheio de emoção e de alegria por termos tido a bênção de partilhar estes maravilhosos ensinamentos de Maria. Eu quero agradecer a todos, principalmente à Isabel, por esta inspiração, por nos ter lembrado que, de facto, nós que somos mães, que temos mães, mas que temos sempre a orar por nós e a velar por nós, esta Mãe Maior Maria, que possamos honrar as nossas mães, neste e no outro plano, pois a vida não tem muros nem paredes, a vida é contínua e o coração de uma mãe está sempre aberto para nós. Eu agora vou pedir à Dona Aldina que faça a prece de encerramento e a seguir vou-vos pedir que se mantenham um pouquinho mais connosco, pois vamos ter aqui uma surpresa hoje, está bem? Pode ser? Muito obrigada.